Continua neste assunto e a gente fala agora das implicações geopolíticas e econômicas com Igor Lucena, ele é economista e doutor em relações internacionais. Igor, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria te ouvir neste momento desta crise, com a chegada dos Estados Unidos, depois com a reação do Irã neste tom mais comedido, avisando os vizinhos, avisando que iria fazer este ataque e optando por não entrar na frente logística com o ataque ao Estreito de Hormuz. Te parece que hoje a temperatura, nesta segunda-feira, está menos quente do que pareceu no fim do domingo? A situação melhorou? Qual a tua percepção, Igor? Boa noite. Boa noite, Nakagawa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, antes de entrar aí na análise geopolítica, acho que o mercado está falando um pouco, de uma maneira muito clara sobre isso. Se a gente estivesse assistindo uma escalada, ou que algumas pessoas falam sobre início de Terceira Guerra Mundial, a gente estaria vendo o barril do petróleo subindo, passando dos $100 com a ideia de fechamento no Estreito de Hormuz e quedas nas bolsas. E nós estamos vendo o contrário. A gente está vendo aí o Nasdaq, né, e o S&P 500 subindo próximo de 1%, acho que chegou a passar de 1% ao longo da tarde, e o barril do petróleo caindo, mostrando que o mercado entende que esse evento de hoje foi circunscrito. Não houve ataques específicos à capacidade operacional de petróleo no Catar ou de gás, e que há uma situação bastante complicada para o próprio governo iraniano. Eles estão isolados, o governo do Irã, aparentemente, cada dia que passa, fica sem mais capacidade de refletir ataques na mesma escala, principalmente depois da entrada do governo norte-americano. Os vizinhos, você vê Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o próprio Catar, que é uma nação onde tenta fazer uma mediação e muitas vezes se colocava até mesmo abrigando membros do Irã ou até mesmo do Hamas no seu território, agora já fala abertamente em revidar ataques iranianos que tiveram no seu próprio território, por um motivo muito simples, Nakagawa. No universo do mundo árabe, é necessário mostrar força para manter o comando e o poder desses países. Então, se esses países não demonstrarem força, eles perdem o comando das suas famílias reais. Então, o que a gente está assistindo agora, no meu ponto de vista, é um conflito que está se tornando circunscrito. Os Estados Unidos vão ter que revidar agora por uma questão clara, bases americanas foram atacadas. Agora, o governo americano, enquanto não teve perca de vidas reais americanas, o presidente Trump vai continuar avançando com o apoio a Israel. Para mim, isso também é uma visão muito clara. E o grande questionamento é até que ponto o governo iraniano vai conseguir se manter. Né? Independente de como isso ocorra, a gente vai assistir um governo saindo isolado, humilhado, e não necessariamente nós vamos assistir um governo em manutenção. Queda de regime é uma possibilidade real? Mas pode não ser algo imediato, isso pode acontecer ao longo do tempo. Então, do ponto de vista dos próximos dias, o que há é uma clara incapacidade do governo iraniano de tentar revidar. E, por outro lado, para mim tem uma visão muito clara que isso impacta até mesmo seus aliados. A Rússia, que é um grande aliado do Irã, teve uma situação de confronto na Armênia, uma própria situação fraca dos russos na Síria. Os países que são de uma órbita anti-americana ligada à Rússia, todos eles não estão conseguindo obter apoio russo militar. Os próprios iranianos tentaram ter esse apoio russo, não conseguiram, porque obviamente a Rússia está extremamente ocupada e sem capacidade operacional fora da Ucrânia. Então, o Irã apresenta-se isolado e, ao tentar fechar o Estreito de Hormuz, impacta a expansão e a capacidade de geração de receita dele próprio, mas também de outros países, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e, principalmente, o consumo da China, que sai muito do petróleo desses países.
Então, a gente assiste nos últimos momentos e nesse dia de hoje uma questão bastante desesperadora do ponto de vista geopolítico pelos iranianos. Agora, Igor, uma hipótese que se ouviu, que se temia desde o momento em que foi confirmado o ataque americano às instalações nucleares do Irã, era a hipótese de que o Irã poderia revidar tudo isso com alguma ação no Estreito de Hormuz. Por que Teherã não optou por esta via logística, vamos dizer assim? Porque o Irã tem muito mais a perder do que esta ação que a gente viu nas últimas horas? Exatamente, Nakagawa. Ele tem muito a perder, porque no próprio Estreito de Hormuz é onde ele faz uma grande parte do escoamento do petróleo que ele mesmo produz, ou seja, você teriam receitas iranianas que iriam cair drasticamente para a manutenção do regime e dos serviços no próprio Irã. Ele levaria a possibilidade de expandir o confronto para outras nações da região, já que os sauditas, Emirados Árabes Unidos e o próprio Catar iriam ver a segurança de seus navios e as suas receitas impactadas, fazendo com que essas nações pudessem entrar no conflito militarmente para desobstruir a logística do Estreito de Hormuz, porque estariam perdendo suas próprias receitas. Obviamente, a gente está falando aí de 20 a 23 milhões de barris que saem todos os dias. Os sauditas têm a capacidade de gasoduto e oleoduto que poderia contornar, mas muito pequeno, coisa de 3, 4 milhões de barris. Então, seria um tiro no próprio pé, neste exato momento, não só econômico, mas também geopolítico com os outros países do mundo árabe. E a situação seria ainda pior, como o Irã tem muitas sanções ocidentais, eles operam radicalmente com yuans chineses no sistema chinês de transição. Então, os iranianos vendem petróleo para a China paga em yuans e, por causa disso, os iranianos compram produtos em yuans da China. O fechamento do Estreito de Hormuz iria impactar diretamente o fornecimento de petróleo para a China e iria causar um problema, talvez, para o seu maior aliado econômico. Se eles não conseguiram apoio militar russo para conseguir tentar algum tipo de defesa maior contra os Estados Unidos e Israel, porque obviamente a Rússia não quer se envolver diretamente neste conflito, o fechar o estreito seria ainda causar um problema não só com o mundo árabe, mas com a própria China, que poderia retaliar o Irã, diminuindo sua ajuda econômica. Então, de fato, mostra que o fechamento ou um bloqueio seria muito pior para o próprio Irã do que a sua ideia ou tentativa de forçar os países que utilizam o estreito a pressionar os Estados Unidos e Israel a pararem os ataques. Não acho que esse seria o ponto que iria ocorrer, muito pelo contrário. E a partir daí, a gente enxerga que parte do mundo árabe também, de uma maneira tácita, principalmente a Arábia Saudita, que vê um inimigo no Irã, entendem que o enfraquecimento do Irã agora é sim a possibilidade de normalização das relações da Arábia Saudita com Israel e até mesmo a criação do domo de ferro sobre Riad, que é um objetivo de Mohammed bin Salman. Então, de uma certa maneira, esse conflito também está sendo positivo para algumas nações do mundo árabe. Então, Igor, eu queria que você me falasse um pouco dessa dependência de Teherã de Pequim. Como descrever essa relação hoje entre o Irã e a China? E a China ocupou um espaço que era do Ocidente. Me conta um pouco as raízes, de onde veio esta relação e quão importante ela é hoje para os iranianos. Nakagawa, ela é fundamental. E ela é fundamental quando a gente está falando de, hoje, veículos, esses equipamentos, computadores, celulares. A partir do momento, principalmente com a Revolução de 1979, mas obviamente em 79 a China ainda era um país muito pouco avançado. A gente está falando que esse período era ainda a revolução e a abertura econômica. Mas quando a gente olha do ano 2000 para frente
e que o Irã virou basicamente uma nação onde utiliza dinheiro do petróleo para financiar abertamente grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, que circundaram Israel, né? E que, a partir desse momento, eles também avançaram no seu programa militar nuclear. O Irã passou da década de 2000 para frente a sofrer diversas sanções internacionais. Essas sanções avançaram sobre bancos, instituições financeiras, e muitos do sistema iraniano comercial e financeiro ficou sob sanções americanas, o que as impediu de negociar com vários países, né? A União Europeia passou algum tempo negociando, depois aderiu parte das suas sanções. Isso fez com que até mesmo os sistemas internacionais e a entrada de recursos se tornassem mais escassos no Irã. Vendo essa oportunidade, os chineses avançaram com esse primeiro projeto, que depois, hoje, é utilizado muito parecido com a Rússia, fornecendo bandeiras de cartão de crédito, compra de celulares e todos os equipamentos eletrônicos que forem possíveis para o Irã hoje são fornecidos pela China. Até mesmo appliances de casa, linha branca, produtos de tecnologia muito simples, né, como televisores. Agora, como isso funciona do ponto de vista logístico? O Irã vende parte grande da sua produção de petróleo para a China. Essa venda não passa por dólares, passa diretamente por yuans, ou seja, a China paga na sua própria moeda para os iranianos. E os iranianos, o governo iraniano, converte esses yuans dentro do seu banco central, no seu próprio dinheiro, na sua própria moeda local. E a partir daí, é possível que as relações comerciais entre importadores iranianos de produtos básicos sejam feitos diretamente com os chineses, onde repaga novamente esses recursos em yuans. Ou seja, é uma maneira que China e Irã fizeram para circundar e fugir das sanções internacionais e do uso do dólar, fazendo negociações diretas, utilizando petróleo e produtos produzidos na China, onde o yuan vem e vai, através do seu próprio sistema, como fosse uma espécie de SWIFT alternativo. A gente está vendo muito isso sendo feito hoje na Kagawa, na Rússia. Basicamente, depois das sanções russas, nos últimos 3 anos, eles apenas importaram esse sistema que já é utilizado no Irã e outros países que são sancionados pelos Estados Unidos, mas a China fura essas sanções com seus próprios sistemas, e de fato é uma necessidade econômica quase que total. Se a China deixar de operar com o Irã, a situação fica extremamente caótica. Talvez esse seja um dos motivos de que a China tem uma influência muito grande por Irã poder sentar na mesa de negociação e talvez fazer um acordo que ainda é um desejo do presidente Donald Trump e, obviamente, não fechar o Estreito de Hormuz de uma maneira total como se imaginava. Então, Igor, diante dessa sua análise absolutamente completa e consistente sobre a relação entre esses dois países, será que seria ousado demais dizer que a diplomacia ou a maneira pragmática com que Pequim lida com seus parceiros comerciais talvez tenha afastado a hipótese de uma escalada de fato deste conflito para um conflito regional, quiçá mundial? Acho que sim, não acredito mundial, porque a Pequim não tem interesse em uma dominação territorial. Pequim, neste momento, tem interesse de manter sua base econômica. Hoje existe sim uma crise econômica interna em Pequim, onde os números, muitos deles, não são totalmente a realidade do que nós estamos assistindo. Pequim vem diminuindo o seu ritmo de crescimento, vem diminuindo o seu índice industrial, e conflitos internacionais dessa magnitude apenas pioram a capacidade industrial chinesa. Então, o objetivo de Pequim, neste momento, é fazer com que este conflito seja encerrado o mais rápido possível. Então, se houve ou não uma ingerência de Pequim neste momento, a gente ainda não sabe, mas de uma maneira muito clara, os iranianos entendem que avançar neste conflito, seja no Estreito de Hormuz, seja impactando negócios de chineses, negócios com empresas chinesas, neste momento,
seria perder mais um aliado em um momento, em um local onde eles já estão extremamente isolados. Então, acho que se houver algum tipo de acordo, os chineses talvez possam estar por trás tentando ajudar a formar esse acordo. Agora, não acredito que a gente tenha uma visão de terceira guerra mundial. Acho que os mercados aí, Nakagawa, estão mostrando isso. Muito pelo contrário, acho que a gente está vendo uma queda de uma capacidade operacional do regime iraniano. Se ele vai conseguir se manter em pé pela força, isso vai ser uma situação mais difícil de entender. Muitos já falam que talvez os ayatollahs não tenham mais essa capacidade operacional e a própria guarda revolucionária possa tomar o poder com o fim do conflito e um acordo feito com os israelenses. Mas um ponto está muito claro para mim: os israelenses não vão mais aceitar calados um governo que canta aos sete véus diretamente, morte a Israel, morte aos americanos. Eu acho que a resposta está sendo dada de uma maneira muito específica depois de 30 anos. E eu acho que isso está muito contido, né? A maneira como todos os atores internacionais estão se movimentando mostra que há um quase que total controle e administração do conflito por parte de Israel e dos Estados Unidos, pelo menos até agora. Conversamos com Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais, que nos ajudou a entender causas e consequências de tudo isso que a gente viveu nos últimos dias. Igor, obrigado pela conversa, ótima noite, ótima semana. Obrigado, Nakagawa, e uma boa noite a todos. Até logo.